Bem-vindos a essa série de aulas que é o aquecimento para a nossa jornada da autossuficiência, tá? A Jornada da Autossuficiência é um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 23 a 27 de maio. É um evento feito especialmente para ajudar pessoas que querem aprender a produzir as suas hortaliças orgânicas em quantidade suficiente para atender a necessidade de consumo da sua família, se tornando assim autossuficiente, nunca mais vai precisar comprar, tá? E para participar desse evento, é só você se inscrever. O link de inscrição você vai encontrar na bio do Instagram ou na descrição do vídeo e na legenda, do Facebook ou no YouTube, tá bom? E assim que você se inscrever, você ganha um bônus, um presente que eu já deixei para você lá guardadinho, tá? E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que é possível vocês produzirem mesmo sem ter terra. Mariana, o meu sonho é ter uma terrinha para ter minha horta, produzir meu alimento, mas eu não tenho terra nenhuma para plantar, tá? Não tenho nada. Como que eu faço? Então, se você tem vontade de ter a sua horta, produzir o seu alimento, se tornar autossuficiente, saiba que você precisa ter uma terra, mas muitas vezes a gente não tem nada, nem um palmo para chamar de nosso, né? Mas você sabia que tem muitos agricultores pequenos, médios e até grandes agricultores, que também não tem terra nenhuma? Pois é. Da mesma forma que quando a gente vai abrir um negócio, uma loja, um escritório, a gente precisa ter uma estrutura física, um prédio. Você espera ter dinheiro para comprar um lote, construir, montar um prédio e depois montar o seu negócio, abrir seu negócio? Não. Você vai e você aluga de alguém que já tem um prédio pronto, já tem um ponto comercial, Então, da mesma forma é a agricultura. Então, hoje eu vou explicar para vocês algumas maneiras que já existem, que são comuns para você conseguir produzir as suas hortaliças mesmo sem ter uma terra para chamar de sua, tá bom? Vamos lá! Então eu vou mostrar para vocês que esse tipo de coisa, produzir sem ter terra, é muito mais antigo e muito mais comum do que às vezes a pessoa pode imaginar, Então eu vou contar a história da minha família, que é uma história que eu acredito que se repita em muitas outras famílias. Eu cresci escutando a minha mãe contando as histórias. Quando eu era pequena, ela tinha que ir para a roça, ela, os irmãos, para ajudar meu avô, que meu avô plantava café. Então eles tinham que ajudar a capinar o café, a cuidar, E foi assim que o meu avô criou e sustentou todos os filhos dele. Então você deve estar achando que meu avô era fazendeiro? Não, meu avô ele não tinha nenhuma terra, não tinha nada. Por quê? Porque existem três tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que ela tem a terra, e ela mesma, é a produtora daquela terra, ela trabalha ali. Tem aquela pessoa que tem a terra, mas ele não gosta de produzir, não produz nada naquela terra, é uma terra ociosa. E tem aquela pessoa que ele é um produtor nato, ele gosta daquilo, mas ele não tem a terra. E se a gente pensar em escala doméstica, que é o nosso foco aqui, a gente não precisa arrumar um sítio, uma fazenda, uma coisa grande. A nossa área pode ser pequena, 10 a 100 metros quadrados, já é suficiente para você começar a ter sua autossuficiência. Então hoje eu vou dar algumas sugestões para vocês aqui. Então a primeira sugestão que eu vou dar, caso você não tenha a sua terra aí para você chamar de sua e produzir, você pode, às vezes, sua família tem alguma chácara, ou seus amigos têm alguma chácara, que não, às vezes é mais distante, Mas é um lugar que você pode, se propor a estar pelo menos uma vez por semana, que essa é a frequência mínima para você conseguir produzir, conseguir manter suas plantas bem. Então, se você usar as técnicas e as ferramentas que hoje em dia está disponível, você pode estar lá apenas uma vez por semana, que já é suficiente. Ah, Mariana, mas minha família, meus amigos, ninguém tem nada, ninguém tem terra nenhuma aqui. Então tá, aí na sua rua deve ter algum terreno baldio, sem construção, dando mato, que todo mundo vive reclamando. Então, mas como é que eu vou plantar, numa área que não é minha? Ué, depende, se a situação for vantajosa para você e para o proprietário do terreno, vocês podem fazer um acordo, criar uma parceria, Por exemplo, um proprietário de terreno, ele tem um custo para manter aquele terreno limpo. Se ele não limpar, a prefeitura pode ir lá e autuar, dar uma multa para ele, Então ele vai ter um custo daquilo. Então vocês podem fazer um contrato, tipo um contrato de meieiro, ou parceria rural, ou então um contrato de arrendamento, onde você usa a terra dele e em contrapartida ele já vai ter o benefício de não ter que fazer a limpeza, não vai ter que gastar com isso, e ainda ele pode ficar com uma parte da sua produção, caso o contrato, que vocês tenham firmado seja de meieiro. Ou então vocês podem combinar um pagamento
pelo arrendamento daquela terra. Hoje em dia, a agricultura urbana e periurbana é feita dessa maneira. No mundo hoje, são mais de 200 milhões de produtores em áreas urbanas. No Brasil, em 2007, foi feito um levantamento onde já existiam 600 iniciativas desse tipo. Hoje, 15 anos depois desse levantamento, deve existir um número muito maior. E isso começou a ganhar tanta força nas regiões metropolitanas que ganhou incentivo fiscal do governo. Então hoje existe o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, que serve para estimular, para promover a produção agroecológica, né? Ou seja, produzir alimentos orgânicos em áreas ociosas, em zoneamento urbano e periurbano. Periurbano, gente, são áreas de transição, tá? Entre o zoneamento rural e o zoneamento urbano. Tá? Então, hoje em dia, o governo federal ele faz os editais e esses editais vai liberar a verba para os municípios e estados poderem incentivar a agricultura urbana. Um exemplo maravilhoso é da cidade de Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. Eles têm um programa onde eles disponibilizam uma formação técnica para os agricultores de área urbana e ainda maquinário para fazer limpeza de terreno, para levantar canteiro. Então, atualmente, né, mesmo que o terreno de uma área urbana, né, você não seja o dono daquela área, você pode estar arrendando, né, por um contrato, ou então mesmo contrato de meieiro, que existem essas duas opções, você pode, né, tendo um contrato em mãos, você pode ter um CNPJ de produtor rural, você pode tirar toda a sua documentação como qualquer outro produtor de qualquer porte, de qualquer zoneamento rural e ainda conseguir crédito rural para isso, para você custear suas despesas, aquisição de material permanente, financiamento de veículo como produtor rural. Então, por exemplo, essa minha área aqui na minha casa, tá? Se eu quiser formalizar essa produção, tirar um CNPJ como produtora rural de área urbana, eu posso. E ainda, por eu ser mulher, né, e ter um cultivo orgânico, ainda existem linhas especiais para esse tipo de perfil. Então, todo ano o governo lança lá, né, o Plano Safra. No Plano Safra é divulgado o valor que o governo vai liberar de crédito para financiamento agrícola. Então, veja, mesmo que a sua área seja urbana, mesmo que você não tenha terra, você vai poder produzir o seu alimento orgânico, vai se tornar autossuficiente, né? E ainda para isso, desde que você tenha um contrato, né? Você vai poder acessar esses incentivos fiscais, ok? Vou dar outro exemplo aqui de possibilidades, tá? Então, ó, aqui do lado da minha casa eu tenho um terreno que tá vazio, que é só mato aqui. E do outro lado eu tenho uma chácara que eles só vêm de final de semana, às vezes, não é muita coisa não que eles vêm. E tem muita área para plantar ali, tá? Inclusive quero mandar um abraço para o meu vizinho Amauri, que ele também acompanha aqui o canal, tá? Gente boníssima. Então eu aposto que se eu chegar para ele e propor, Amauri, posso montar uma horta aí de 100 metros quadrados? Às vezes ele vem aqui na minha horta visitar, ele brinca, monta uma na minha casa lá. Aí, você acha que ele não vai querer que eu monte uma horta lá, desde que ele pegue uma parte daquela produção para ele? Metade fica para mim, metade fica para ele? Claro que ele vai querer, ele vai ganhar com isso, né? Então, e da mesma forma do terreno do outro lado aqui, né, que só tem mato. Então, se eu propor uma parceria, muito provável que a proprietária também aceite. Por quê? Porque se eu falar que eu vou manter o terreno dela limpo, só dela não ter esse custo, para ela já tá no alto lucro, entendeu? Então, se você não tem uma terra, você tem que procurar uma parceria desse tipo. Agora, se você já quer partir para um empreendimento maior, né, produzir maior quantidade para poder comercializar e viver disso mesmo, gerar renda, né, isso vai funcionar de maneira ainda mais fácil muitas vezes, tá? Por quê? Porque a legislação brasileira, ela impede que uma área rural não seja produtiva. Um terreno de área urbana, você pode deixar ele no mato, mas a área rural você tem que comprovar que você está produzindo. Principalmente em áreas periurbanas, né? Acontece muito que às vezes você estava com o seu sítio numa área que era rural e esse zoneamento mudou para zoneamento urbano. Então antes você pagava o ITR, que é um imposto territorial rural, que é bem mais barato que o IPTU, que é de área urbana. Então para você continuar pagando ITR, você tem que comprovar que você tem produção agrícola, né? Então se você não gosta de produzir ou se você não é um produtor, você vai ter que arrumar alguém que produza ali na sua
pecuária. Então você vai ter que arrumar um meieiro para você, ou você vai ter que arrendar para alguém poder produzir. Aí você vai comprovar na prefeitura que tem produção agrícola e você vai ficar ali com o seu imposto ITR, que é bem mais barato, né? Então, muitas vezes as pessoas, né, para dar um cambalacho, elas colocam meia dúzia de boizinho lá e fala que está trabalhando com pecuária. Também tem isso, né? Mas você pode arrumar com muito mais facilidade nesse tipo de área, né, uma parceria que seja muito boa para vocês dois, tá? Então, você pode fazer um contrato do tipo arrendamento, né? Então você tem que pensar que você vai ter que negociar esse contrato. Então você já parte do princípio que a pessoa já vai economizar só de você estar mexendo no terreno dela. O que ela vai economizar? Ela, se for uma área rural, né, vai economizar porque não está pagando IPTU. Se for uma área urbana, já vai economizar porque não está pagando a capina do lote, né? Então, ela já está recebendo os benefícios por você estar usando. Então, você tem que começar a negociação já a partir daí, que você já está pagando só por usar, tá? Então, os contratos de meieiro ou parceria rural, né, eles já devem prever essa participação aí de ambas as partes. Então, se o contrato é de meieiro, 50% vai ficar para o proprietário, 50% vai ficar para você. Tá? E o arrendamento você tem que estipular um valor. Então vamos supor que eu fechei um contrato ali de meieira. Então em 40 metros quadrados eu tenho a minha autossuficiência. Então para eu ter a minha autossuficiência eu vou precisar de 80 metros quadrados de horta, 40 metros para mim e 40 para o proprietário, tá? Mas independentemente do tipo de contrato que você vai usar, é fundamental que aquele que está usando a terra, fazendo uso, ele é responsável por ter a preservação do solo e a preservação da propriedade. E todos esses contratos, eles têm que respeitar o estatuto da terra, tá? Então, desde que você tenha essa parceria firmada, um contratinho em mãos para ter garantias, né? E respeite e cuide bem do terreno, isso daqui vai ser bom para todo mundo. Então, seja você aí de área rural ou de área urbana, tá? Pensando aí numa comercialização ou autossuficiência, isso é uma possibilidade que existe, sem ter a necessidade de você ter que ter um grande volume de dinheiro para comprar uma terra, porque é muito caro para você poder comprar. Então, é muito mais fácil a gente fazer esse tipo de parceria, é muito mais viável, tá? Então, eu quero que vocês abram a mente aí, comecem a ver os terrenos aí parados com outros olhos, né? Começa a ver a chácara aí da sua família, dos seus amigos com outros olhos, tá? Então, aquele terreno que você reclamava, que só dava bicho aí na sua rua, né? Que estava no mato, aquele terreno ele pode ser uma oportunidade para vocês. Então, gente, eu espero que essa aula tenha ajudado a esclarecer algumas coisas e espero vocês na próxima aula. E quem não se inscreveu, se inscreva aí na nossa jornada, tá? Abraço para vocês todos. Tchau, tchau.